Nesse vídeo eu vou comentar algumas propriedades gerais e introdutórias a respeito de enzimas. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, como eu disse, vamos passar por algumas propriedades gerais a respeito de enzimas. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores e elas aumentam a velocidade de reações da ordem de milhões até 10 a 21 vezes, como mencionado ali. E esse tremendo fator de aceleração de uma reação química ocorre mesmo em condições que nós chamaríamos de amenas, um pH próximo da neutralidade, temperaturas próximas do ambiente. Ilustrando esses fatores de aceleração que nós temos nessa figura, são as constantes de velocidade de algumas reações na ausência de enzima, então nessa parte de baixo aqui desse gráfico, aqui reações não catalisadas, então uma série de valores de constantes de velocidade dessas reações na ausência de enzima, comparadas com as constantes de velocidade de primeira ordem observadas em reações catalisadas enzimaticamente. O gráfico está numa escala logarítmica, portanto, diferenças entre esses dois pontos, na verdade, são razões entre esses dois tipos de constante e, portanto, correspondem a fatores de aceleração. Então, nós temos aqui nessa reação, por exemplo, que é da anidrase catalisada pela anidrase carbônica, nós temos uma diferença aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 elevado a 7 vezes, 10 milhões de vezes de aceleração. E aqui nós temos a maior diferença, provavelmente nessa escala, que remonta a cerca de 10 elevado a 20, no caso. O que é interessante notar que, dada essas pequenas essas constantes de velocidade muito pequenas, essas reações na ausência da enzima tomariam escalas, tempos de meia-vida aqui, da ordem de centenas, milhões de anos, enquanto que na presença de enzimas elas ocorrem abaixo da escala de uma meia-vida na escala de minutos. Então é uma tremenda aceleração realmente. Isso serve para ilustrar o que significam esses fatores de aceleração extremamente altos. Esse tremendo fator de aceleração muitas vezes nos dá a impressão equivocada de que na presença de uma enzima, os substratos, que são os reagentes da reação catalisada pela enzima, simplesmente são totalmente consumidos e desaparecem, se convertendo totalmente em produtos. De fato, vale notar que as enzimas não alteram a constante de equilíbrio da reação. Então, a estabilidade relativa entre produtos e substratos da reação, essa estabilidade relativa entre esses dois participantes da reação se mantém. O que ocorre é simplesmente que, na presença da enzima, o tempo necessário para atingir esse equilíbrio é tremendamente reduzido, como colocado nesse lembrete aqui, nesse esquema, como um lembrete. Okay? Então, as constantes de equilíbrio não são alteradas. Um outro ponto central, muito importante nas reações catalisadas pelas enzimas, é que a enzima apresenta uma especificidade em relação ao substrato e ao produto da reação. Então, uma mesma enzima não catalisa qualquer tipo de reação. Ela tem uma preferência, uma especificidade quanto a um substrato ou um pequeno conjunto de moléculas
assemelhadas, um conjunto pequeno de substratos que geram um determinado produto. E essa propriedade está ligada à formação de um complexo entre a enzima e o substrato, que é chamado de complexo ES, é, em livros textos e aqui nas minhas apresentações. Então, o que nós temos aqui esquematizada é a estrutura de uma enzima, vocês estão vendo a superfície molecular dessa proteína, e vocês observam uma molécula que penetra aqui ao interior, como se fosse um túnel na estrutura dessa proteína, e nós temos aqui uma abertura por onde já está emergindo uma outra molécula pequena ali, que é o produto da reação. Então, nós temos o substrato se ligando nessa região específica da proteína, que é conhecida como o sítio ativo, e nós temos já um produto da reação emergindo ali. Então, esse seria a representação aí da estrutura, é um resultado experimental esse, que representa a estrutura de um complexo ES, um complexo enzima-substrato. Removendo a superfície molecular dessa proteína, nós temos ela representada naqueles cartoons, que indicam alfa-hélices, alças, fitas beta, e nós vemos aqui mais claramente, então, a estrutura do substrato que adentra ao sítio ativo, nós percebemos que ele é um oligosacarídeo, é uma série de unidades de glicose aqui unidas por ligações glicosídicas, e o produto, que é um disacarídeo, emergindo aqui do sítio ativo. Então, essa enzima catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas, liberando unidades formadas por 2 monossacarídeos aqui do substrato, tá? Então, ocorreu a hidrólise aqui, está sendo liberado esse produto. Então, fica mais claro a entrada do substrato no sítio ativo e a interação desse substrato com o sítio ativo, com a proteína, a estabilidade desse complexo, podemos dizer, é garantida pela formação de ligações não covalentes entre o substrato e cadeias laterais, ou mesmo grupos, átomos da cadeia principal da proteína, mas de qualquer maneira, ligações não covalentes entre o substrato e o sítio ativo da enzima. Então, o que nós temos aqui é uma representação de uma porção do sítio ativo de uma enzima, toda aquela superfície molecular, todo aquele cartoon que mostra a cadeia principal da proteína foi removido para ficar claro os aminoácidos e suas cadeias laterais que estão compondo o sítio ativo. E essas linhas tracejadas marcam ligações de hidrogênio, no caso, com hidroxilas desse monossacarídeo aqui, que é uma glicose, que faz parte do substrato dessa enzima. Além de ligações de hidrogênio, outras ligações não covalentes, como interações eletrostáticas, interação entre dipolos induzidos, podem fazer parte da estabilização do complexo entre o substrato e o sítio ativo da enzima. Portanto, vocês podem imaginar que variações na estrutura do substrato, por exemplo, na orientação dessas hidroxilas, tá, irão afetar a estabilidade desse complexo. E, portanto, isso está relacionado com a especificidade da enzima, com a formação e estabilização desse complexo entre a enzima e o substrato. Um outro aspecto que vocês podem imaginar, e que está relacionado à especificidade da enzima, é que se nós tivéssemos um isômero L desse D, açúcar, que está representado, esse D monossacarídeo que está representado aqui no sítio ativo, esse isômero ótico, que seria uma imagem especular desse substrato, as hidroxilas teriam uma orientação completamente diferente, e, portanto, esse sítio ativo não interagiria com um isômero L, e isso
é uma propriedade também geral das enzimas, é uma explicação para uma propriedade geral das enzimas, que é a estereoespecificidade. Então, preferência pelo isômero D ou pelo isômero L. E dentro dessa preferência, variações pequenas aí na estrutura do substrato podem afetar a estabilidade de um complexo enzima-substrato. Isso muitas vezes é chamado de uma especificidade geométrica. Então, vocês vão encontrar essas expressões em livros-textos. Está resumindo aqui. E uma outra propriedade geral que nós podemos salientar nessa introdução é que as concentrações de substrato e de ligantes, que vamos chamar de inibidores, ativadores, são pequenas moléculas que podem interagir com a enzima, vão encontrar seus sítios de ligação em outros pontos da estrutura, muitas vezes, que não necessariamente o sítio ativo, que é onde interage o substrato, vão afetar a atividade catalítica dessa enzima, além de fatores como a temperatura e o pH. Então, a formação desse complexo entre a enzima e o substrato é um aspecto central, muito importante aí, no entendimento das propriedades de enzimas. E um outro aspecto que também ele está relacionado e que nós vamos comentar mais adiante nos vídeos a respeito de mecanismos de catálise, é que essas interações não covalentes entre o sítio ativo, formadas pelo sítio ativo, poderão também estabilizar o estado de transição da reação entre substratos e produtos. E na estabilização desse estado de transição, essas interações não covalentes e esse complexo, no caso, entre a enzima e o estado de transição do substrato, estarão contribuindo para a atividade de catálise da enzima. Então, a formação desse complexo entre enzima e substrato é um ponto central no entendimento das reações catalisadas pelas enzimas e, adiante, em vídeos a respeito de cinética enzimática, nós vamos comentar mais a respeito de modelos que permitem entender a formação desse complexo.